Já voltamos para falar sobre esse assunto interessante do programa Eclésia na noite de hoje, que é o Apocalipse de São João. Você pode ligar para a gente no 19 3871 9620, deixar o seu comentário, a sua dúvida, por telefone ou também por e-mail no eclesia@rs21.com.br. É o nosso e-mail. De alguma maneira, mande pra gente aqui sua dúvida e a gente, na medida do possível, vai tentar falar sobre elas, tá certo? A gente já fez uma introdução, o Padre Guido já fez pra gente uma introdução aqui no primeiro bloco e a gente vai continuar então. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um famoso símbolo da Bíblia, a história do 666, o número da besta, o que isso significa, como a igreja interpreta essa passagem. Agora, Padre Guido, a gente falou bastante aqui no primeiro bloco sobre as dificuldades que a igreja primitiva vivia, a situação do apóstolo São João no final da sua vida, ali por volta do ano 100, onde ele teria escrito esse livro. Agora, é importante a gente lembrar, né, Padre Guido, que até o ano 313, a igreja sofreu demais. Só foi então com o imperador que se converteu ao catolicismo que a coisa começou a melhorar, não é isso? Sim. O ano de 313 é uma data magna na história da vida cristã, porque chegou ao trono de Roma como imperador Constantino, que era filho de uma mulher cristã. E graças também à influência da mamãe, eis que o imperador Constantino baixou um decreto da liberdade dos cultos religiosos. Foi até a partir daquele momento que os cristãos deixaram para sempre de morar às escondidas ou até nas catacumbas, certo? E começaram a ter uma vida mais livre e a religião encontrou o vento a favor, digamos assim. Bom, 313, então, com Constantino, o cristianismo passa a ser livre, acabou aquela perseguição à matança. Sim. Em 380, com o imperador Teodósio, passa a ser, então, a religião oficial do Império Romano. E aí a coisa melhorou. Mas, até chegar a essa libertação total, muito sofrimento. Parte desse sofrimento e dessas dificuldades, esse mundo de sofrimento que os cristãos sofriam, parte disso a gente vai encontrar em Apocalipse. Exato. O Apocalipse, meus irmãos, representa um conflito. O conflito do bem com o mal. E a vitória final do bem sobre o mal, mesmo com muito sangue derramado. Por 300 anos e mais de 300 anos, a igreja sofreu várias perseguições. Especificamente no livro do Apocalipse, são citados com imagens, com números, como nós vamos ver, alguns dos imperadores que foram tristemente famosos pela sua crueldade. E São João não sabia que viriam depois imperadores ainda piores, quais, por exemplo, Diocleciano. A título de confirma, digamos assim, de autenticação do que estou dizendo, meus irmãos, uma das catacumbas, isto é, estes cemitérios subterrâneos que até hoje se visitam nos arredores de Roma, são 4 andares subterrâneos por um comprimento de 18 quilômetros. Somente Deus sabe o número de milhões de pessoas que foram mortas violentamente por causa da fé pela luz do Evangelho. Pois é. Um momento muito difícil, né? E São João dá uma alerta com a sua mensagem. Ele quer alimentar a chama da fé. Ele sabe que está vivendo um momento bastante delicado e que, inclusive, já estavam nascendo os primeiros falsos profetas que estavam lançando, né, ou vendendo um peixe muito barato, como se diz na gíria. Isto é, as verdadeiras primeiras heresias. E, portanto, ele fica muito preocupado e lança este apelo, o livro do Apocalipse, para que os cristãos permaneçam fiéis à fé professada. Isso é interessante a gente olhar por essa ótica, porque não é só mais perseguição fora da igreja, sendo o Império Romano esse principal perseguidor, mas os problemas internos, porque já que a heresia nasce como distorção de um pensamento católico. Né? São pessoas de dentro da igreja que acabam distorcendo uma verdade de fé e onde a igreja precisa muitas vezes se reunir e depois oficialmente dizer a maneira correta de interpretar determinado assunto. Agora, padre, o senhor falou então que o São João escreveu
em hebraico. Sim. E essa linguagem figurada, essa linguagem cheia de metáforas, símbolos, significa também uma espécie de língua codificada para que não se perdesse facilmente e também para que aqueles que seguissem a interpretação do próprio apóstolo entendessem de maneira mais profunda. E nesse aspecto, o senhor separou para a gente 21 símbolos do Apocalipse. Vamos falar sobre alguns deles, então. Sim. Por exemplo, a mulher grávida é o povo de Deus e também a imagem de Nossa Senhora. A mulher grávida, o senhor está se referindo à passagem de Apocalipse 12. Exato. E quando nós notamos que o demônio, que marca a sua presença em forma de dragão ou de besta, o demônio quer acabar com Nossa Senhora ou com a igreja, mas não consegue. E Nossa Senhora está com o bebê no colo, que é Jesus, e este bebê é arrebatado para o céu. Então o demônio se descarrega contra Nossa Senhora, vomitando um rio de água, mas de repente a terra se abre e engole o rio. Isto é, o demônio não pode fazer nada contra Nossa Senhora, então ele se descarrega contra exatamente a geração que vem, isto é, contra a humanidade, que somos todos filhos de Deus. Isso tem relação também com aquela passagem, a gente está no final da Bíblia, tem aquela passagem no início da Bíblia de Gênesis, com a descendência da mulher e da serpente, tem relação também, né? Muito bela a sua colocação. Este paralelismo se sustenta, exatamente, né? Porque Deus disse no livro do Gênesis que colocaria inimizade entre a descendência, né, da mulher, portanto, é o demônio. E, portanto, todos nós somos descendência de Deus, né? E, portanto, meus amigos, o demônio, que não pode fazer nada contra Deus, se descarrega contra a humanidade. Agora, uma coisa que é muito comum a gente ouvir também, Padre Guido, essa passagem de Apocalipse 12, que lembra aquela mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, etc., de 12 pontas, né, na verdade. Essa mulher, como o senhor disse até agora, o senhor se referiu à Nossa Senhora, mas também a gente não pode entender como sendo a igreja? Sim, as duas interpretações são positivas e são aceitas pela igreja. Agora, aproveito para deixar bem claro que nem todas as passagens deste livro têm uma explicação, digamos assim... Literal. Exato. Portanto, a igreja ainda estuda determinadas passagens. Isto, porém, não significa superar ou passar para cima da igreja e começar a espalhar notícias que, na verdade, não estão contidas neste livro. Falando agora ainda dos símbolos, temos, por exemplo, um dragão que se apresenta com 7 cabeças. As cabeças são as colinas da cidade de Roma. Roma nunca é citada como a palavra Roma, mas é citada como a grande prostituta, uma figura de uma mulher prostituta e embriagada, que se alimenta tomando o sangue até das pessoas, até isso, né? Por quê? Porque Roma havia colocado muita dificuldade para a difusão da religião cristã. Quando o senhor diz Roma, não necessariamente a cidade geográfica, mas o Império Romano. Isso, todo o Império Romano, exato.